Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras até a você. Onde você estiver, que você tire esses breves momentos para que você possa ser edificado com a palavra do Senhor, possa ouvir sobre as Sagradas Escrituras, os exemplos que temos de homens e mulheres santas que tinham procedimentos juntos com o Senhor, que falhavam, que erravam e que sofriam e passavam pelas mesmas coisas que nós passamos ou coisas até maiores. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre todas as situações da nossa vida. E neste dia 10 de agosto de 2022, eu quero falar sobre um tema que é o mal do século XXI. É uma das coisas que mais acontecem no nosso tempo, nesse nosso momento em que a gente vive, que é falar sobre depressão. E o tema dessa ministração é: depressão não é brincadeira. Meu irmão, nunca trate uma pessoa com depressão como se isso fosse uma brincadeira, como se isso fosse algo que não fosse sério, porque isso é uma coisa muito séria. Eu já estou fazendo os programas aqui no YouTube já há mais de um ano, e essa é a terceira vez que eu vou falar sobre depressão, e quantas vezes for necessário eu irei falar, porque depressão tem cura. E tão somente as pessoas que estão ao nosso lado, talvez você seja uma pessoa que sofra de depressão, e não é feio você pedir ajuda. Talvez você conviva com alguém que sofra depressão, e não trate essa pessoa simplesmente como um coitadinho, mas ajude, estenda a mão, esteja do lado, esteja animando, encorajando, levando para perto de Deus, para perto de Cristo. Então, sem mais delongas, eu quero ler uma passagem para nós em 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim as Sagradas Escrituras. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, quanto a todos os profetas. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: faça-me deuses como lhe aprouver, se amanhã por esta hora não fizer da tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e foi, e chegou-se a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu a si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e coma. Olhou e viu junto da cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, monte de Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara a vocês, o motivo por que eu estou falando novamente sobre a questão de depressão. No meu trabalho, tem pessoas que conhecem um jovem rapaz que veio a falecer ontem. Ele sofreu um acidente na segunda-feira. Ele intentou contra a vida dele. O seu nome é Jean. Ele trabalhou também na empresa que eu trabalho. E um rapaz muito conhecido aqui no bairro do Catolé, em Campina Grande, muito conhecido por muitas pessoas que trabalham no comércio, principalmente em ramo de motopeças. E ele acelerou o seu carro e jogou o carro em cima de um poste. E dentro do carro tinha um bilhete que ele tinha deixado, pedindo desculpas por coisas que ele talvez tinha feito e que ele mesmo desaprovava, dizendo que ele era uma pessoa inútil. E ele não morreu da colisão do carro com o poste, mas quando foi na terça-feira, ele veio a falecer. Ele não sobreviveu à colisão que ele teve. E meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa, que a depressão,
ela é uma doença que ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe se você é branco, se você é pardo, se você é negro. Ela não escolhe. Então, simplesmente, ela entra dentro do subconsciente do ser humano e ela destrói a pessoa de uma tal maneira que o que a pessoa quer não é a morte para si só. O que ela quer é se livrar daquela situação que tanto a massacra, tanto lhe atormenta. Meus irmãos, lutas e batalhas todos nós passamos, mas tem lutas que nos atormentam, que nos fazem se sentirmos como que não vamos suportar. E a maioria das pessoas que sofrem desse mal de depressão, o que elas querem é isso, é dar um basta naquela situação. É tão simplesmente acabar com aquilo, não aguenta mais, não suporta mais. E eu trouxe para vocês o exemplo de um homem de Deus, Elias. Elias orou ao Senhor e fez com que a terra não chovesse. Depois Elias orou ao Senhor e fez com que a terra chovesse. Elias foi para o Monte Carmelo, orou e fez com o Senhor que caísse fogo do céu, consumisse um holocausto. E o final dessa história belíssima, no versículo 18, diz que Elias matou todos aqueles profetas que profetizavam a Baal. Eram 450 homens e se diziam serem profetas de Baal. Acais, o marido de Jezabel, ele faz com que Jezabel fique sabendo, no início do versículo 1 do capítulo 19, e este homem que fez esses sinais, prodígios e maravilhas ao lado do Senhor, ele entra em parafuso, ele entra num pavor, num tremendo de um terror, porque Jezabel prometeu matar ele. E ele pediu a sua morte. Ele entrou numa profunda depressão. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor vai adiante dele e faz com que ele recobre o seu ânimo. Aquele homem, ele achava que ele estava só. E meus irmãos, existem dois tipos de pessoas que são depressivas. Existem aquelas que é visível, é notório que esta pessoa ela passa por um problema. E às vezes essa própria pessoa mesmo, ela diz que está passando depressão e pede ajuda. E existem aquelas pessoas como este jovem, que aconteceu de intentar contra a sua vida e morreu. Uma pessoa que na frente das outras eram alegres, era uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona. Eu tive testemunhos de amigos dele que diziam que não tinha quem dissesse que ele sofria disso. Porque ele na frente de todos ele brincava, ele era um cara brincalhão, ele era um cara sorridente, ele era um cara que aonde ele chegava, ele alegrava o ambiente. Essas são as piores pessoas. Porque dificilmente você consegue imaginar que essa pessoa esteja sofrendo sobre isso. Mas tem como você prestar atenção. Você que é familiar. Você que talvez é um marido, é uma esposa, que é um filho, que é uma mãe, que é um pai, que é um avô, que é um tio. E nós, que estamos perto de pessoas assim, nós temos o papel fundamental de ajudar. Nós não temos o papel de criticar. Porque uma pessoa dessa, tão somente ela precisa de ajuda. Certa vez, um velho muito sábio, ele deu a definição dele, e eu a tomo para mim, como esta sendo talvez a melhor definição sobre depressão. Depressão, ele é um problema mal resolvido. É um problema que nós temos e não conseguimos resolver. E por não conseguirmos resolver, vem consequências, vem desastres, vem cada vez mais catástrofes, cada vez mais coisas em nossa cabeça. E por diversas vezes eu já vi pregações de falando que a nossa cabeça é um canto que é muito perigoso. Por qualquer coisinha, nós entramos em parafuso. Você pode estar a pessoa mais firmada do mundo agora, a pessoa mais fortificada espiritualmente no Senhor, financeiramente, no seu casamento, em tudo. Mas para você cair num momento desse, só basta um estalar de dedos. E precisamos cada vez mais estar firmados no Senhor. E sabendo que precisamos e necessitamos de pessoas. Meus irmãos, esse programa de hoje é mais um programa para nos conscientizar. E que precisamos ajudar pessoas. E que precisamos também ser ajudados. É mais um programa como utilidade pública. E eu quis trazer essa passagem de um homem de Deus, de Elias, um grande homem, para mostrar que eu e você não somos nada. Não somos ninguém.
Não somos fortes como muitas das vezes pensamos que somos. Somos feitos de carne e de osso, pecadores, e necessitamos tão somente dos cuidados de Deus sobre a nossa vida. E o bom é que quando vivemos uma vida com o Senhor, Deus nos dá o escape. Deus enviou o seu anjo para salvar aquele homem e recobrar o seu ânimo. Talvez, meu irmão e minha irmã, você seja um anjo enviado pelo Senhor na vida de alguém. E você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Leve paz, leve ânimo, recobre os ânimos dessas pessoas. Que Deus tão somente Ele te abençoe. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, amado, santo, glorioso e eterno, muito obrigado, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Que o Senhor esteja sendo glorificado e bendito em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Toma-nos para o Senhor, meu Deus. Glorifica-nos, vivifica-nos. Faze-nos, meu Deus, termos uma vida junto do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, meu Santo Deus, a sermos pessoas conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que possamos andar na Tua presença hoje e sempre. Eu só tenho a Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Santo Deus, eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Eu quero te pedir, meu irmão e minha irmã, que você faça a sua parte. A mensagem e a ordem que o Senhor nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Estou fazendo a minha parte, faça a sua. Que Deus ele abençoe sua jornada, sua caminhada. Que Deus abençoe essa quarta-feira. E seja abençoada para você. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.